No vídeo de hoje eu vou opinar quem deve ficar no Galo, quem deve sair, para qual jogador o ciclo se encerrou. Tudo isso no vídeo de hoje, numa tier list com todos os jogadores do elenco do Galo. Vamos embora pro vídeo. Aqui no meu canto já está aparecendo a tier list e, bom, eu escolhi algumas categorias. A primeira categoria é autoexplicativa, a categoria Everson, o único jogador do Galo que tem que permanecer pro ano que vem. Não tem contestação se o Everson sair do Galo e for para a porta do CT, eu vou ficar maluco. Everson tem que ficar pro ano que vem. A segunda categoria é útil em 2026. É aquele jogador que pode ficar pro Galo. Deixando bem claro, eu sou radical quanto a esse elenco do Galo. Para mim, quem tiver que sair, que saia. Não tem apego a nenhum jogador, à exceção do Everson. A terceira categoria é vende. Aquele jogador que dá pro Atlético vender. Um jogador que tem um valor e dá para a gente pensar em negociar por um valor relevante para o clube, para ajudar nas finanças do clube, né? Já que o Menin está com muita dificuldade financeira, tadinho. A quarta categoria é empresta. Aquele jogador jovem que dá para o Atlético emprestar para ter alguma rodagem, para respirar novos ares e quem sabe recuperar o bom futebol. A quinta categoria é fim de ciclo. Aquele jogador que tem a sua história no clube ou tem o seu contrato acabando com o Galo. Coloquei essa categoria para não ficar muita coisa. Então é nessas duas coisas. Um jogador que tem história com o clube, mas o ciclo se encerrou e o contrato está se encerrando. E a sexta categoria é manda pro Ibs. Aquele jogador horroroso que nenhum time de Série A vai conseguir, vai gostar e que a torcida do Atlético já está de saco cheio e não aguenta mais. Vamos começar aqui agora falando dos goleiros. O goleiro Everson, como já foi dito, é incontestável. Está na categoria Everson, monstro, gigante, o melhor goleiro da história do Atlético, um dos maiores da história, o melhor goleiro do futebol brasileiro, tem que ficar pro ano que vem. O outro goleiro, Gabriel Delfim, para mim, útil para 2026, pode manter como reserva, vai ser bom para ele ali, mais um aninho de banco. Não tem como, não tem chance para ele, vai ganhar alguns jogos do Campeonato Mineiro, mas o titular é o Everson, não tem muito o que fazer. O terceiro e o quarto goleiro são o goleiro Átila e o goleiro Robert. Na minha visão, o empréstimo para eles seria a melhor solução. São jogadores jovens que precisam jogar e acho que seria bom para dar uma oxigenada. O Robert, que brigou com a torcida, pode dar uma respirada em outros clubes, seria bom para ele. Agora vamos para zagueiros. Zagueiros, o Atlético tem 5 zagueiros. Lianco e Ivan Roman considero úteis para 2026. O Lianco pode ser, tenho uma visão um pouco diferente de uma boa parte da torcida em relação ao Lianco. Acho um zagueiro nota 6,5, 7. Com um bom zagueiro do lado dele, pode se transformar num zagueiro nota 8. Eu não consigo confiar no Lianco para ser o xerife da zaga do Galo. Não consigo. Mas se contratar um zagueiro xerife, obviamente é um sonho, mas um exemplo é o Gustavo Gomes do Palmeiras, o Lianco pode ser sim o zagueiro pela direita, tranquilamente. Pode ser titular. Na minha escalação ideal, na minha utopia, o Lianco seria reserva, juntamente com o Roman. O Roman, para mim, seria a quarta opção do Galo de zagueiro. Seria o segundo reserva. O terceiro reserva seria o Vitão. Para mim, tem que contratar pelo menos 2 zagueiros, um para ser titular e um para ser reserva, no mínimo. No mínimo, tem que ser um zagueiro que chega e fala assim, ó, a 4 é minha, eu sou o zagueiro desse time, ponto final. O outro zagueiro são os zagueiros Júnior Alonso e Vitor Hugo. O Vitor Hugo tem contrato com o Galo até o final desse ano. Eu não renovaria. Não renovaria, coloquei no fim de ciclo juntamente com o Júnior Alonso. Por que eu não renovaria com o Vitor Hugo? Acho um zagueiro horroroso? Não acho. Mas eu acho que o Atlético tem que pensar maior. O Atlético tem que pensar em um jogador mais jovem, que tenha qualidade para jogar no Galo, uma qualidade técnica para jogar no Galo. O Vitor Hugo é excelente na bola aérea, excelente profissional, não tenho mais para falar. O cara perdeu o pênalti na final da Sul-Americana, mas na minha visão é o menor dos culpados dentre as penalidades. Mas para mim, fim de ciclo, boa sorte no Bahia, boa sorte no segmento da carreira. E o Júnior Alonso eu não aguento mais. Eu não vou nem discorrer sobre, porque eu não aguento mais o senhor Júnior Alonso. Não aguento mais o Júnior Alonso. E o outro zagueiro, Juan Tressolde, Palma da Buibes, ruim. Tem contrato até o meio do ano. O Atlético tem que dar um jeito. Chega no Sassuolo e fala assim, ô Sassuolo, toma de volta. Não dá, é ruim. Não pode ficar no Galo pro ano que vem. É muito fraco, não tem nível para jogar no Galo. Eu penso grande.
Eu penso grande, o Atlético tem que pensar grande para o ano que vem, porque senão vai ser o terceiro ano seguido fora da Libertadores. O Atlético tem que pensar grande para 2026, porque senão vai ser só mais um ano nem medíocre, vai ser mais um ano patético, abaixo da média, porque são os 2 últimos anos do Galo que são patéticos. Indo agora para as laterais, a gente começa com Guilherme Arana, o lateral desde 2020 lateral esquerdo do Galo, na minha visão útil para 2026. Se continuar jogando bem, é o titular, mas tem que ter mais sangue, tem que ter mais ânimo, tem que manter uma constância melhor em 2026. Não pode ser tão inconstante, não pode jogar tão mal igual jogou em 2025. Para mim, o meu mundo ideal é o Arana de lateral esquerdo titular e o Pacini já sobe para ser o lateral reserva do Galo. O outro lateral, Natanael. Natanael é ruim. Gente do céu, o Natanael é ruim. É muito fraco, não tem nível para jogar no Galo. É muito fraco, muito fraco. O Natanael eu emprestaria. Eu emprestaria o Natanael. Empresta para um time da Série A que acabou de subir, o Remo, o próprio Curitiba, que ele era de lá. Empresta. Deixa ele respirar novos ares, porque ele é um cara novo, é uma posição carente no futebol. Se ele conseguir jogar bem num time menor. O outro lateral direito é Renzo Saravia. Para mim, fim de ciclo, não renova. É bem limitado. É bem limitado. É um lateral esforçado, mas é muito limitado. Muito limitado. Não o manteria. Sou eternamente grato pelo gol que fez contra o Cruzeiro ano passado. Um dos jogos que eu mais comemorei na vida, mas não dá. Muito limitado, esforçado. Mas não tem nível técnico para jogar no Galo. Só raça, não dá. E o último lateral do Galo é Caio Paulista. O Caio Bolívia, Caio, chame lá como quiser, agora é só Caio. Muito ruim, muito ruim. A gente já sabe que não vai ficar no Galo, já tenho a informação de que ele não fica no Galo para 2026, graças a Deus. Manda pro Ibis, porque esse aí, gente do céu, é muito ruim. É muito ruim. Esforçado, batalhador, tal. A história dele é bacana, mas o cara é muito ruim, gente. Não tem nível algum para jogar no Galo. Nenhum. Eu não sei como que esse cara conseguiu chegar em São Paulo, Palmeiras e Galo. Não sei. É empresário muito bom. Não sei, cara. Não sei. Porque, de fato, é muito limitado. Muito, muito, muito ruim. Muito ruim. Indo agora para os volantes, a gente tem alguns volantes. Falta primeiro volante. O Atlético precisa desesperadamente contratar um primeiro volante. É desespero. Desespero. O Atlético tem que contratar um primeiro volante e centroavante. Chegou dia 5 de janeiro, quebra janeiro, se não me engano, tem que estar anunciado. Tem que estar no CT, já tem que estar no BID, tem que estar tudo. Porque tem que contratar esses caras. O Galo não pode passar mais um ano sem primeiro volante. Se passar mais um ano sem primeiro volante, e com o Alan Franco tendo que jogar de primeiro volante, não dá. Não dá. Eu gosto do Franco, acho um jogador muito esforçado, mas para primeiro volante não dá. Não dá. Não, gente. O Galo tem que contratar gente. A SAF tem que botar dinheiro no bolso. Pelo amor de Deus, compraram o Galo, agora gastem. O Galo precisa de jogador bom. Não é refugo do Palmeiras, não. O Galo tem que contratar jogador bom. Para os volantes, úteis para 2026, Alexander e Franco. O Alexander, na minha visão, é titular do time para segundo volante, mantém ele ali, mas tem que ter um primeiro volante. O Alexander não é um volante de tanta marcação, de tanta pegada. Ele rouba as bolas lá, mas não é um volante porradeiro. O Atlético precisa de um volante maluco, precisa de um volante que bate, bom tecnicamente, mas que bate. Não pode ser um volante frouxo. Tem que ter um bom volante para matar a jogada, para marcar. O Galo precisa de alguém que marque naquele meio de campo. O meio de campo do Galo é um vazio inacreditável na marcação. Marcação frouxa, me incomoda. E tem que mudar isso aí, cara. Tem que mudar. Para mim, e o Franco é um reserva. No máximo, o Franco tem que ser reserva. Se tiver proposta boa, não sou contra a saída. Pode sair. Valeu pelos serviços prestados. Pode sair. Mas acho um reserva útil. Dentre os volantes que o Galo tem, porque a gente também tem que ser coerente. Não adianta falar que eu quero esse cara embora, esse cara aqui embora, porque alguém tem que querer contratar. E não é todo mundo que o Galo vai conseguir se livrar. Porque tem muito jogador ruim nesse time. O Franco não é ruim, tá? Não é ruim. Não é um jogador técnico, mas não é ruim. Tem jogador do Galo que é ruim. Ruim. Que não tem solução. Só se amputar a perna, fizer cirurgia. Porque é ruim. Não tem como. O outro volante, Fausto Vera. O exausto Vera, um argentino sem raça. Vende, tem um valor ali, futebol argentino pode querer.
Alguém tem que querer, gente. Alguém tem que querer o Vera. Porque é um argentino sem sangue nenhum, cara. Nenhum. Você vê ele jogando, parece que não é argentino. Não tem sangue nenhum do Vera. Não tem vontade em campo. Não sei o que acontece com o Vera, cara. Não sei. É bom tecnicamente, tem ali suas qualidades e tal, mas não encaixou, cara. Não encaixou no futebol brasileiro, não deu certo no Galo, não deu certo no Corinthians. É buscar um novo caminho, buscar fora do Brasil, porque acho que nenhum time do Brasil vai querer contratar. Vai buscar um novo caminho. O outro volante é Patrick. O volante Patrick, o Patrick Siga. Empresta ele, é jovem, tem 20, 21 anos de idade, empresta, manda para outro time. Porque, cara, não sei o que acontece. Cara, não me parece ser um volante ruim. Não me parece. Me parece ser só um volante ok. Quando jogou. Jogou no clássico contra o Cruzeiro, jogou poucas partidas pelo Galo. Não deve ter nem 10 jogos. Mas, não sei, cara. Não me transmite uma confiança, de um profissionalismo. Acho que supostamente ele teve a lesão por causa da moto. Mas não me parece ser um jogador que esteja tão focado na carreira. Eu acho que tem que ter mais juízo e empresta, manda ele para um time que subiu, um Remo da vida. Cara, ele ia jogar no Remo, joga lá, feliz e tal, tranquilo. E o outro volante, o último volante, Gabriel Menino, não vou discorrer sobre esse suposto atleta, não vou. Um dos piores jogadores que eu já vi com a camisa do Galo, um dos mais desanimados. O cara entra parecendo que tá sendo obrigado, torturado a jogar no Galo, cara. Pode ir embora, manda pro Ibis, manda pra qualquer time, manda pro Cruzeiro, manda pra qualquer time. Só não quero ver a cara desse sujeito com a camisa do Galo nunca mais, nem foto. É igual o áudio do Antônio do Bairro das Indústrias, do Reinaldo Antônio do Bairro das Indústrias. Tem que proibir de falar que jogou no Galo, porque é muito ruim, gente, é muito ruim, não dá. Manda pro Grêmio, o Grêmio é a carinha do Grêmio, todo mundo fala, a cara do Grêmio, manda pro Grêmio, manda pro Grêmio. Nossa, é um desânimo, cara, é um desânimo de jogador, é impressionante, cara. Agora vamos pros meias. Já falei de Menino, já me estressei, porque, nossa, cara, o Gabriel Menino me irrita profundamente. Meios de campo, o Galo tem um problema muito sério. Desse elenco que tá aí, eu coloquei Igor Gomes e Zep como úteis em 2026. Vou esclarecer. Igor Gomes, reserva, não pode ser titular. O Igor Gomes como reserva ali é o Kaká do segundo tempo que a torcida fala. Pode ser útil pro segundo tempo, acho válido, acho um jogador legal pro segundo tempo. O Zep é jovem, tem um bom futebol, jogador que está jogando muito bem no Sub-20. Acho que pode agregar ao longo da temporada, jogar em alguns jogos, vai jogar o Campeonato Mineiro provavelmente. E acho que pode sim agregar nesse time do Atlético. Parece ser um bom jogador. A gente escuta muito dele há alguns anos já. E espero que vingue. Eu espero muito que o Zep vingue com a camisa do Galo. E agora, talvez a primeira grande polêmica, talvez, desse vídeo, Gustavo Scarpa. Coloquei ele para venda. Por que eu coloquei ele para venda? Eu não gosto do Scarpa. Gosto. Eu acho o Scarpa um bom jogador. Eu não sou daquela parte da torcida que fala que o Scarpa não tem sangue, não tem raça. O Scarpa não gosta de jogar futebol. A verdade é essa. O Scarpa não gosta. Não gosta. Ele é um cara que ele é profissional. Ele entra em campo para trabalhar. É isso. Não adianta querer que ele vai sair dar o carrinho, cantar o hino do clube. Não é esse tipo de jogador. Não é. Ele é um jogador profissional. E eu coloquei para venda por quê? Para mim, eu queria que o Scarpa ficasse. Só que, ao que tudo indica, o Scarpa não vai ficar pro ano que vem. Não tá jogando com o Sampaoli e não tá com aquela cara de que vai ficar pro ano que vem. Eu acho que é aquele jogador que o ciclo se encerrou no sentido de que não deve permanecer no Galo. Vai vender, tem que vender bem. O Scarpa é um jogador que tem moeda de troca, dá para vender, para trocar com algum time brasileiro, dá para fazer negócio bom com o Scarpa. Obrigado pelos serviços prestados, acho que não vai ficar pro ano que vem, acho que tem mais de 20 assistências com a camisa do clube, mas infelizmente não é que não deu certo com a torcida, porque é a característica dele. Ele é um jogador que não é tão midiático, não é tanto de falar, não é tanto de se comunicar com a torcida da maneira que a torcida do Galo gosta.
Para mim, acho que vão vender ele para 2026. Por isso que eu coloquei na venda. Eu gostaria que ficasse. Mas aqui eu tô sendo realista com o que eu acho que vai acontecer. Já não é tanto mais do que eu quero. No caso do Scarpa. Outro jogador é Reinier. Eu tô olhando aqui embaixo porque eu tô com um caderninho anotado aqui com os nomes dos jogadores. O Reinier, cara, é impressionante, cara. Não deu certo, não conseguiu jogar nada. Ele teve aquela estreia contra o Godoy, que ele dá assistência de peito e só. Essa é a passa. Tem um jogo bom dele contra o Inter, que ele acerta a bola na trave. Não, contra o... Eu não lembro se foi contra o Inter que ele acerta a bola na trave. Teve algum jogo assim. Mas não deu certo. Empresta ele para algum time, vê se ele consegue jogar bem num time menor, porque muita expectativa e pouca realidade. Não deu certo, tem que procurar outro clube. Vamos ver para ano que vem um Bahia da vida, um Vitória se ficar na Série A, interessante para ele. Vamos buscar esses times aí menores que o Reinier possa ter mais minutos, ter mais oportunidades, ser o cara do time, talvez, pode ajudar ele consideravelmente. E o último meia do Galo é Bernard. Infelizmente, o Bernard fez bons jogos ali com o Sampaoli, mas eu acho que é um salário muito alto. Eu acho que ele não consegue performar tudo aquilo que a gente precisa. Eu acho que infelizmente o ciclo do Bernard se acabou. É ídolo gigante, absurdo, mas eu acho que o Bernard, infelizmente, não tem que ficar pro ano que vem. Não tem que ficar. Volta um pouco triste, não deu muito certo. Obrigado por tudo, por 2013, por tudo que você fez com a camisa do Galo, mas pra mim o ciclo se encerrou. Acho que para ano que vem você tem que buscar um novo caminho, buscar um novo clube, e a torcida vai ser sempre grata por tudo que você fez com a camisa do Galo. Vamos agora para os atacantes. Atacantes, tem dois que eu considero úteis, mas um tem um asterisco. Dudu e Coelho, úteis em 2026. O Dudu, para mim, ele pode ser titular, mas não incontestável por conta da idade, da condição física. Tem que ter alguém para fazer sombra pro Dudu, algum bom jogador. O Galo precisa ter ponta bom para ano que vem. O Dudu é muito bom jogador, tecnicamente falando. É muito bom, eu gosto demais do Dudu. Ele foi uma grata surpresa, ele me surpreendeu bastante nessa contratação. Porque é o melhor jogador tecnicamente do Galo. E o outro jogador é o Coelho. O Coelho tem um asterisco, por quê? Porque eu não sou fã do Coelho. Não sou. Eu acho que é um jogador que veio muito caro, é um jogador que a torcida trata de uma forma exagerada. Eu não gosto. Acho um bom jogador? Ok. Acho um jogador ok. Se tiver proposta 7 milhões de euros, eu vou no aeroporto. Eu pego ele e levo para o aeroporto. Porque pra mim tem que ter alguém melhor do que o Coelho. Assim, eu gosto de... É até foda comparar. Eu tô com a camisa do Keno. Aqui atrás, o número do Keno. Eu vi Keno jogar com a camisa do Galo, na ponta esquerda. Eu vi o Keno. O Coelho nem lembra mais se é ponta esquerda, ponta direita. Faz tanto tempo que ele não joga, não lembro. Mas eu vi o Keno jogar, gente. Há 5 anos atrás, há 4 anos atrás. Eu vi o Keno. Essa é a minha comparação. Eu comparo com o Keno, com o Savarino, com o próprio Bernard em 2013. Eu comparo com esses caras, gente. Eu não vou ficar... Tem muita gente que fala, mas o nosso reserva é o Biel. Beleza, gente. Eu não vou comparar com o Biel. Eu vou comparar com os caras bons que eu vi no Galo. O Galo é um time que, historicamente falando, sempre teve pontas muito bons. O ataque do Galo sempre foi referência. O ataque, obviamente, o Coelho machucou. Ele não é o maior culpado. Ele machucou. Tem toda uma culpa maior. Esse ataque do Galo está sendo o pior ataque da história do Galo nos pontos corridos. Se eu não me engano, é o pior. Se eu não me engano, são 38 gols marcados, salvo engano. É ridículo, gente. Isso é um número ridículo, é um número de time rebaixado. Rebaixado, é o número pífio do Atlético. Pífio. Pra mim, pode ficar. Se tiver proposta boa, vai com Deus. Mas ano que vem, ele é reserva. Se o Coelho for a esperança do Galo pro ano que vem, esse 2026 vai me preocupar demais. Mas muito. O Coelho, pra mim, é útil.
mas como reserva. Outros 3 atacantes. A gente tem agora Isaac, Caio Maia e Rony no vende. Isaac e Caio Maia, por que eu pus no vende? Não são jogadores que têm um grande valor, não vai dar para o Galo conseguir 5 milhões de euros, mas são jogadores que eu não vejo nenhum potencial de evolução em caso de empréstimo ou etc. Não vejo. Eu acho que são ruins. São ruins, não tem nível para jogar no Galo. Para ser bem honesto, eu acho que não tem nível para jogar no Galo e não tem que ficar no Galo. O Isaac já era para ter saído ano passado para ir para o Curitiba, só que a gestão com J, porque é isso que a gestão do Galo é, ridícula, renovou com o cara, não sei porquê. Não sei se tem a ver com o empresário, porque futebol tem muito disso, não sei quem é o empresário dele, mas renovou com o cara, ele ficou, nem jogou. Não sei se ele foi emprestado esse ano, eu acho que não, não lembro se ele foi emprestado esse ano. Nem jogou, o cara nem conseguiu jogar. E o Caio Maia machucou na Florida Cup, na Copa Mickey, né, que o Galo foi pra lá fazer a excursão, que não serviu pra bosta nenhuma. Mas, cara, é ruim, é muito limitado, nunca ouvi falar dele na base. É ruim, gente, é ruim. A torcida também tem que parar de, é da base, tem que dar chance. Não é todo mundo, gente. Tem gente da base que é horrível. Não tô falando que ele necessariamente é horrível. Mas tem muito jogador do Galo que é ruim na base. Muito, muito, muito. Não são todos que merecem a oportunidade. E o caso de Rony Elson. Alô, Remo! Vamos buscar o Rony, Remo. Projeto Série A, o Rony é daí. Vamos buscar. O Rony, cara, ele é muito ruim tecnicamente. Esse eu posso falar. É muito ruim tecnicamente. É desastroso. Um dos piores atacantes que eu já vi com o Galo. Com a bola no pé, horroroso. Horroroso. É muito ruim. Muito ruim. Mas ele é um cara muito esforçado. Muito esforçado. Isso aí a gente não pode tirar dele. Ele é um cara que se doa pelo clube. Isso é um fato. Ele não joga de sacanagem. Ele joga. Ele dá o seu sangue lá. Mas o caso dele é um caso de... Ficou muito chata aquela situação da rescisão. Muito chata. E era um jogador que tem um valor. O problema é o salário. O problema é o salário. 4 milhões de euros pra mim tem que vender, gente. Tem que vender. Porque é muito fraco. Muito fraco. Só que o salário dele é 1.700.000. Então, ninguém vai querer pagar. Esse é o asterisco. Mas a questão da rescisão, toda essa questão ficou muito chato, cara. Eu acho que não tem mais... não tem mais ânimo, não tem mais motivo para continuar. A torcida não vai se empolgar com o Rony. Não vai conseguir, porque tem tudo isso. É um jogador... Se fosse um jogador bom, tecnicamente, a gente ia falar assim, pô, velho, ele fez essa merda, mas o cara é muito bom, né? Não é o caso do Rony. Pra mim, valeu pelo 2025, você não fez muita coisa, mas beleza. Vai lá, vai pro outro clube, vai realizar seu sonho de jogar na Arábia. Mas aqui já deu. Aqui já deu, vai pro Vasco, vai pra qualquer time. Porque aqui não dá não. E agora a gente tem o João Marcelo e o Cadu. Coloquei esses dois na lista de empréstimo. Por quê que o Galo tem que emprestar isso? O João Marcelo tá jogando bem no Sub-20, fazendo seus golzinhos. E o Cadu, se não tivesse impedimento, ele seria o Pelé. Se não tivesse impedimento. O azar do Cadu é que tem impedimento no futebol. O João Marcelo não me parece ser um cara ruim, tecnicamente. Não me parece ser um centroavante ruim. Sempre que ele entrou, ele sempre jogou ok como centroavante. Teve pouquíssimas oportunidades, é verdade. Mas sempre me pareceu um jogador legal. Não me pareceu ser um jogador tão ruim. E o Cadu eu já acho mais limitado. O Cadu eu não gosto dele tecnicamente, acho muito limitado. Mas é um cara que se esforça. É um cara muito esforçado. Acho que empresta para algum clube, às vezes de repente atrai um interesse em uma definição, em uma compra em definitivo, mas acho que não vão ter chance no Galo ano que vem e para mim manda para emprestar para outro clube. E agora chegou a hora que alguns vão me bater, alguns vão falar que eu tô certo, mas precisamos tirar o elefante branco da sala. Vou até sentar mais posturado. Givanildo Vieira de Souza, o popular Hulk. A informação do Frossard, do Fael, no Noite de Galo, foi de que eles
viram que parece que o Hulk não vai ter o contrato rescindido pela diretoria. Partindo do Atlético, o Galo não vai rescindir o contrato com ele. Mas eu, Pedro, como torcedor do Atlético, eu sinto que o ciclo se encerrou. Mais de 130 gols pelo clube, mais de 50 assistências, gigantesco, gigante, absurdo. Campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, pentacampeão mineiro, campeão da Supercopa. Mas eu acho que a final da Sul-Americana foi a pá de cal. Foi o fim. Ali eu falei assim, não dá mais. E pra mim, cara, gratidão eterna, um dos maiores da história do clube. Mas pra mim, fim de ciclo, muito obrigado por tudo, mas acho que não tem mais, pra mim não tem mais como ficar no Galo, não tem como pagar quase 2 milhões para o cara ser reserva e pra não jogar absolutamente nada igual ele tá jogando. A gente tem que ser honesto também, o Hulk não tá jogando nada. Teve alguns lapsos de bons momentos em alguns jogos, mas não é nada perto daquilo que foi em 2021, 22, 23 e até 2024. Tanto também que uma coisa que me incomoda demais é a parte das quedas. O tanto de que o Hulk está caindo. O Hulk chega, tromba no zagueiro e já cai. Isso me incomoda porque ele mostra que fisicamente ele já não está aguentando mais trombar no zagueiro, já não está aguentando mais ficar em pé dividido. Então, pra mim, cara, gratidão eterna, mas pra mim, o Galo Vasco, esse é o último jogo com a camisa do Galo. E boa sorte no segmento da carreira. Você seja muito feliz, que você merece, um cara muito profissional. Mas o Galo, eu acho, na minha opinião, que o ciclo dele se encerrou. E agora, vamos para os dois últimos. Né? Os dois últimos aqui, eu vou até fechar o caderno já. Biel e Júnior Santos, manda pro Ibis, não vou discorrer. O Júnior Santos é a pior contratação da história do Galo. 50 milhões de reais, que era melhor ter comprado em bilhete de loteria, que era mais chances de ganhar o dinheiro, porque não dá, gente, não dá. É um jogador horroroso, é muito ruim, cara, é muito ruim. E o Biel, eu vou me listar de comentários, que meu advogado não permite. Tá aí a tier list completa, todos os jogadores do Galo, e ressaltando, Mosquito e Veneno para ano que vem, para mim são úteis. São jogadores que podem acrescentar o time do Galo, podem jogar alguns jogos, todos vindos da base. Pacini, Samuel Rodrigues, Riquelme, aquele CC que eu particularmente não vi jogo, mas estão falando muito bem, Índio. Essa molecada, ano que vem tem que jogar, nem que seja o Campeonato Mineiro. Tem que ter chance, tem que mostrar alguma coisa no Atlético. Vamos torcer para essa molecada vingar, porque é muita molecada boa. Vamos torcer. Beleza? Então, rapaziada, a tier list está aqui. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo o que vocês acham. Ah, você tá louco? O Hulk não pode sair? Deixa aí nos comentários. Tem que dar sua opinião de forma respeitosa, de forma... uma crítica. Faz uma crítica também, uma crítica construtiva. E tamo junto, deixa o seu like, se inscreve. Se tiver a opção de hypar o vídeo, hypa por gentileza. Se inscreve aí no canal. Tamo junto, compartilha com os amigos aí. E tamo junto. Mais um vídeo entregue. Valeu, forte abraço. Aqui é Galo. Tamo junto.